Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim. Eita, que hoje decidi cortar a grama do pé, não fechar a janela. Hoje eu vim comentar um pouquinho sobre Perto do Coração Selvagem. E aqui um grande parêntese para comentar um pouco sobre por que eu li essa obra. Eu não estava pretendendo ler Clarice nesses últimos tempos, mas eu gosto de ler o que está dando na telha. E eu decidi entrar no clube de leitura da Ju Gervason, que é doutora, graduadíssima em Clarice Lispector, e eu acompanho a Ju faz um tempo, comecei a acompanhar, acho que final do ano passado, nos stories, e ela faz amigurumi e tudo mais, e ela decidiu abrir um clube de leitura para ela reler Clarice em ordem cronológica. E ela comenta, então, parte a parte, essas coisas no canal do Telegram. Então, ela começou, obviamente, pelo Perto do Coração Selvagem, da Clarice. E decidi ler junto com ela, né? Então, se eu estiver olhando para cá é porque eu estou com as minhas anotações do Kindle abertas. Basicamente, então, o que é o Perto do Coração Selvagem? Vocês sabem que eu gosto de comentar um pouco sobre o livro e falar sobre as minhas impressões. Perto do Coração Selvagem vai ser um romance de formação, a priori. Então a gente vai conhecer um pouco da vida da Joana, desde quando ela é criança até a fase adulta dela. E a Joana não é uma pessoa comum, né? Diferente, por exemplo, sei lá, do David Copperfield, que é um romance de formação por excelência. A Joana é uma menina muito peculiar, né? Ela é uma menina que tem malícia, que tem maldade e ao mesmo tempo é muito única. Ela é uma menina potente, né? Desde a infância. Esse livro então vai trazer, pelo menos no começo, partes intercaladas de fases da Joana na infância e fases da Joana no início aí da vida adulta. E a gente vai acompanhando isso através de uma narrativa bem única, que vai trazer um pouco já de fluxo de consciência, na minha opinião. Uma voz, como diz a Julia Vazon, muito multi... É uma voz multi, né, na verdade, esqueci o nome, mas são multi-vozes falando com a gente. E a gente vai entendendo a relação da Joana com as pessoas à sua volta. Algumas pessoas são muito importantes. Então, a Joana, né, eu dou spoilers por aqui, a Joana é essa criança órfã, né, que perdeu a mãe já bem bebê e ela mora com o pai, então, até a infância dela. E, dá um dado momento, o pai morre, né? E antes do pai morrer, ele faz algumas comparações, na verdade, a gente tem flashback dele comparando ela à mãe dela. E ele vai falar alguma coisa do tipo que a base dela é o egoísmo, enfim, ele vai comparar a mãe dela, sabe? E aí, depois de um tempo, a gente vai descobrir que o pai dela morreu e que ela foi morar com os tios. E esses tios, na verdade, dá a perceber que eles já têm uma filha criada e eles tiveram que pegar essa menina, que tem, sei lá, 8 anos, e, cara, não era trabalho deles, sabe? Mas eles pegaram ela para criar. E a Joana, ela é uma pessoa muito peculiar. E ela vai roubar, né? Ela vai mostrar que ela é capaz de roubar. E ela rouba com consciência do que ela está fazendo. E a tia fica horrorizada com isso. E eles decidem mandar ela para o internato. E no internato ela vai sofrer o como o diabo amassou também. E, enfim, a Joana é uma menina toda desgracenta, assim. É realmente um livro anti-ajuda. Algumas coisas interessantes da parte inicial desse livro. Bom, antes de falar disso, uma coisa interessante também é que a gente vai acompanhar o relacionamento da Joana com o marido dela. Que eu esqueci o nome dele, gente. Uma hora eu lembro. E a gente vai ver que esse relacionamento é todo torto. Ele largou a Lídia, que era a ex-mulher dele, pra ficar com a Joana, pra casar com a Joana. E ele vê que não era aquilo que ele pensava, a Joana é intensa demais pra ele queria uma pessoa mais tranquila. E aí ele volta a ser amante da Lídia, e aí a Joana também arruma uma amante, e enfim, a vida deles é uma loucura, né? E enfim, a despeito da personalidade da Joana, né, tem várias, eu tenho acho que umas 7 páginas de anotação,
E a gente começa dizendo que tudo que mais valia exatamente ela não podia contar, só falava tolice com as pessoas. E às vezes a nossa vida é isso, né? A gente não poder falar do que a gente realmente quer, a gente só tem que conversar amenidades. Depois ele fala que, porque a melhor frase, sempre ainda mais jovem, era: a bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava carne guardada há muito tempo. E a gente tem aqui a bondade era morna, e a gente pensa, né, com as correlações bíblicas, que a Clarice é fera nisso. Em Apocalipse você tem que os mornos, eles serão atirados ao fogo do inferno, né? Então, eu acho que é Apocalipse, também não lembro. A gente vai ter que talvez fosse apenas falta de vida. Estava bebendo menos do que podia e imaginava que a sua sede pedisse inundações. E perceba que a gente tem sede e inundações. A Joana ela tem uma relação muito importante com o mar. Quando ela vislumbra o mar, que ela percebe o luto do seu pai, que ela absorve a morte do seu pai. Quando ela percebe o mar, que ela tem uma grande epifania na banheira do internato. O mar é uma coisa muito importante para ela, né? A água viva que está dentro dela, tá? E que conversa com essa água exterior. E aí a Joana ela é levemente uma criança forçada, assim, né? Claro, a literatura ela exacerba algumas coisas. E aí, bem teatral mesmo, ela pergunta professor, o que é que se consegue quando se fica feliz? Sabe? E é um pouco forçado, mas a gente não sabe, né? O que é que se consegue? A vida é uma busca perene pela felicidade, se você é uma pessoa que é positiva, sabe? E eu acho que a gente vai ter longos devaneios, assim, da Joana pensando sobre tudo, sobre nada, e ela é uma pessoa muito intensa. Mais uma frase bem bacana. Dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. Eu adoro. Às vezes tinha uma ideia e surpreendida refletia. Por que não pensei isto antes? Não era a mesma coisa que subitamente um cortezinho na mesa me dizer: ora, eu não tinha visto isso. Não tinha. Ai, meu Deus do céu. Corta isso, Rafael, corta isso. Eu não sei como é que eu subi esse livro com vocês.